Olá, boa noite a todos, a todas. Meu nome é Letícia, sou uma das consultoras já daqui para fora. Estarei com vocês hoje nesse nosso webinar sobre o que esperar do ano da candidatura. Ah, É uma conversa muito voltada para os alunos que estão nessa fase efetiva da candidatura, ou seja, o último ano do seu ensino médio, ah, ou o final do 11º ano para quem está no calendário americano, né, em escola americana, e termina o ensino médio ou final desse ano, ou junho de 25, né, para quem está no hemisfério norte, tá? Mas é legal também para quem está nos ouvindo, pais, mães, responsáveis, alunos mais novos que estão cogitando essa possibilidade, já entenderem um pouquinho o que acontece nesse ano de candidatura, que é um ano tão importante para o sucesso do projeto de estudar no exterior. Bem, para quem ainda não nos conhece, né, a gente gosta sempre de reforçar aqui os primeiros contatos com a daqui para fora. Primeiro, a nossa análise de perfil, que é uma forma muito rápida e simples, né, de vocês conhecerem um pouquinho mais sobre o seu potencial de estudar fora. Eu coloquei aqui no nosso chat o link para vocês acessarem, e com essa análise de perfil, que é uma forma muito rápida, simples e gratuita, nós conseguimos criar um diagnóstico do estudante para esse projeto. Então, já está aqui o link, vocês podem acessar também o link direto aqui que nós colocamos. Também trazendo para vocês os próximos eventos que estamos já organizando. Vamos falar sobre dúvidas frequentes, né, no dia 27, agora quarta-feira. Vamos também falar de estratégias de bolsas de estudos no dia 3. E para a turma interessada nos cursos de cinema e teatro, dia 9 de abril, um evento muito, muito importante, né, em que a gente vai ter uma especialista em audição artística, que é a Giovana, né? Então, interessados já se programem para assistir esse evento. Aqui também é o nosso link, né, a nossa agenda online, que vocês podem acessar, marcar um dia e horário. Também coloquei aqui no nosso chat, em que vocês podem acessar os dias disponíveis, horários disponíveis, e marcarem uma conversa de 30 minutos com um consultor daqui para fora, totalmente gratuito, onde vocês conseguem tirar suas dúvidas iniciais. Então, aproveitem aí essa possibilidade de conversas individuais, né? E nossa análise de perfil aqui novamente para vocês terem acesso. Bem, como a gente falou, a nossa principal pauta da noite é para falarmos do que esperar, né, do ano da candidatura, que é um momento chave e importante para o sucesso deste projeto de estudar fora, né? As decisões, as escolhas, as estratégias corretas. Aqui nós vamos trazer os principais pontos do que é importante focar nesse ano da candidatura, né? Então, a gente vai falar um pouquinho das fases da candidatura, a prioridade também do primeiro para o segundo e o segundo semestre. Então, quando a gente fala de candidatura, a gente fala do ano efetivamente, ou seja, esse ano que iniciou agora em 24 é o ano da candidatura para quem está se formando e se candidatando para o começo da faculdade no ano que vem, agosto de 2025. Vamos falar também de provas, vamos falar de seleção de universidades, né? Um pouquinho de valores e oportunidades de bolsas. Essa fase da candidatura é primordial, a definição e escolha das faculdades corretas, e também alguns dos porquês de se planejar com antecedência. Então, aqui vai muito para quem está considerando o projeto, está ainda no primeiro ano, nono, primeiro, segundo ano do ensino médio também, né? Então, vamos lá, vamos primeiro falar sobre as fases da candidatura, né? Como é que elas acontecem. Aqui a gente trouxe de uma forma bem macro e colocando de uma forma real, né, para o nosso mundo agora, né? Que a gente se encontra, basicamente, já estamos em abril, né? Começamos abril semana que vem, então já fazendo esse plano de abril. Primeiro semestre, como vocês podem ver aqui, a fase um que a gente considera é uma fase dedicada a planejamento e seleção de universidades, né? Onde os alunos vão ter um foco grande em definirem as suas universidades com um mentor específico, nada daqui para fora. A preparação para as provas também, a gente vai falar já já um pouco das provas e realização dessas provas, caso o aluno não tenha realizado nenhuma prova. Então, é importante fazer todas as provas no primeiro semestre e também já nesse primeiro semestre
importante começar o trabalho das redações, os textos, efetivamente. Entender quais são os textos básicos, quais são os temas recorrentes, já começar a rascunhar esses textos nessa primeira fase. E segunda fase, já com as faculdades definidas, aí é o trabalho específico de aplicação. Então, levantamento dos prazos, os requisitos, os formulários, as redações de cada faculdade selecionada, as realizações das provas, muito se necessário. Idealmente é que o aluno não tenha que fazer nenhuma prova no segundo semestre, mas se o aluno começou a candidatura só agora, não começou lá no, né, o projeto no primeiro ou segundo ano e está realmente começando agora o trabalho, vai ter que necessariamente fazer a prova no segundo semestre, em algumas tentativas, então dá para se fazer também essas provas no segundo semestre. Pedir as cartas de recomendação, já está com isso pronto também no segundo semestre, e o envio das applications dentro dos deadlines. As universidades, muitas delas vão ter prazo já no final do ano, novembro e dezembro são os meses, né? Seguindo, né, depois que o aluno entra, né, na fase pós-envio das aplicações, ou seja, final do ano, quando já se tem enviado, né, finalizado essas aplicações, aí a gente passa para as fases do pós-envio, né, que a gente chama, fase 3, 4 e 5. A fase 3 é uma fase nos meses que acontecem geralmente no mês de janeiro e fevereiro, que é o monitoramento e a checagem dos status dessas aplicações. Nesse momento, é importante a verificação com as universidades. Tem um dado muito interessante que a gente checou com o nosso time de orientadoras de application no ciclo passado, das principais, um compilado das principais plataformas de aplicação no exterior. Foram 423 mil applications canceladas. Então, e esse cancelamento muito se dá nessa fase aqui do monitoramento, porque é quando as faculdades recebem as candidaturas dos alunos e não acham algum documento, ou fica faltando algum ponto, alguma informação, tem alguma dúvida, e a faculdade entra em contato com o estudante, ou solicita alguma coisa dentro de um prazo, ou o estudante não fica atento, ou não envia o documento correto, ou não fornece a informação corretamente, a faculdade simplesmente cancela a aplicação. Então, é importante estar muito atento a essa fase de monitoramento. É uma fase que a nossa equipe de orientadores de application olham com bastante atenção para que os nossos alunos tenham suas aplicações não só enviadas corretamente, mas que sejam finalizadas e avaliadas. Isso também é uma segunda etapa nessa fase. Chegando nos meses já de março, abril, é a fase dos resultados, quando as faculdades começam a divulgar os seus resultados e os alunos começam a receber as respostas dessas universidades. E aí sim é onde o aluno vai precisar definir e estruturar as suas tomadas de decisão. Aqui, muitos dos nossos alunos vão ter mais de uma aprovação, geralmente três, quatro, às vezes até cinco, seis aprovações, dependendo do nível do aluno, da configuração da sua lista de universidades. E aí, nesse momento, é importante ter uma orientação de um especialista para avaliar, dentre as aprovações, para onde de fato esse aluno vai, né? E aí colocar em ordem de preferências. Muitas vezes os alunos visitam as universidades também nesses meses, né, de março, abril, e aí só precisam definir a sua faculdade no mês de maio, na grande maioria. Então, nesse período de visita das universidades, nos meses de março e abril, é uma boa fase de fazer essa viagem em família e conhecer em loco essas universidades. A taxa de matrícula e de confirmação, maio, para o embarque, né? Aí todo o pagamento para moradia, alimentação, seguro de saúde, toda a parte de embarque efetivamente começa a partir de maio, junho para frente, para o começo do ano letivo em agosto. Então, de maio até agosto, já com a faculdade definida, aí faz-se todo o trabalho do pré-embarque, né? Que é justamente organizar todos os trâmites do começo do ano letivo do estudante. A moradia, o plano de alimentação que a faculdade oferece, os documentos financeiros, se for necessário levar alguma coisa, o visto que o aluno tem que tirar, preencher todos os formulários de saúde. Muitas vezes os alunos precisam fazer alguns exames extras ou tomar vacinas extras também. E aí toda a orientação pré-universitária e pré-embarque para o começo do ano letivo em agosto.
Nesse momento, na fase 5 também, todos os alunos daqui para fora vão ter uma reunião grande que nós realizamos todos os anos, é nosso evento anual chamado Daqui para Frente, que é uma reunião muito legal, que é o pré-embarque dos alunos, com muitas dicas, muitas informações, a orientação, inclusive, já na vida universitária, como aproveitar melhor a vida universitária, possibilidade de mercado de trabalho, estágios. Então, é uma reunião muito legal que a gente promove para os alunos e famílias, tá? Então, olhando de uma forma macro, são essas grandes etapas, né, que acontecem, e aí a gente vai entrar um pouco mais no detalhe das prioridades de cada fase, né? Primeiro, o primeiro semestre, né? Onde, inclusive, a gente se encontra agora. São algumas das prioridades, mas colocando aqui de uma forma, em termos de lista, né? As primeiras notas da escola, as provas, se você ainda não fez a prova do SAT ou ACT, e a parte de definição de faculdades, né? Então, esse primeiro semestre é um semestre muito importante em termos de notas, porque o seu histórico para muitas faculdades vai ser enviado parcialmente com suas notas até o meio desse ano, ao meio do ano, né? Você ainda, quando enviar suas aplicações no final do ano, muitas vezes você não vai ter terminado ainda a escola aqui no Brasil. Então, muito do que a faculdade vai avaliar em termos de admissionais vai ser o que você fez nesse primeiro semestre do último ano, né? Além disso, fazer as provas do SAT ou ACT, como falamos, prioritariamente, o mundo ideal é que esse aluno já tenha realizado as provas, feito já pelo menos uma primeira tentativa, ou até duas tentativas no final do segundo ano do ensino médio, ou início no 11º ano do currículo americano, né? E tenha, nesse primeiro semestre de 2024, só que repetir a prova uma segunda ou terceira tentativa para tentar aumentar sua nota, né? Ou chegar numa pontuação ainda melhor, mas que já tenha aí garantido pelo menos uma boa pontuação, né? E também, como falamos, né, a parte de seleção de faculdades é prioritária nesse primeiro semestre. Fazer uma avaliação acadêmica do estudante, alinhamento financeiro com a família, o curso ou área de interesse, definir e selecionar as faculdades que de fato o aluno vai se candidatar dentro de tudo que for prioritário para aquele aluno e dentro sempre de uma expectativa financeira da família, tá? Esses são os três principais pilares de foco no primeiro semestre. E os outros pontos também são importantes e também acontecem no primeiro semestre. Os projetos extracurriculares, se o aluno não tem nada definido, muitas vezes a nossa equipe traz algumas sugestões, orientações para o aluno tocar por conta própria, né, se envolver, se engajar em algum projeto. E também o início do trabalho das redações. Né? É importante o aluno já ter uma base pronta no primeiro semestre para já entender como funcionam as redações, para que não comece do zero no segundo semestre. E aí realmente já tenha esse trabalho começado, né, e já conhecido um pouco o formato das redações em uma aplicação. Olhando já agora as prioridades do segundo semestre, né? Ou seja, vai ser um desenrolado que aconteceu no primeiro semestre. E as prioridades serão ainda notas da escola, obviamente, né? Isso sempre é um ponto importante. As redações aí já das faculdades selecionadas, já que o aluno já no segundo semestre já entra com a sua lista definida das faculdades, o aluno vai conseguir trabalhar com o mentor de redação nos textos específicos de cada uma delas, né? Então, no primeiro semestre, a gente trabalha numa base, né, geral, com temas recorrentes, e no segundo semestre, já nos temas específicos. Muito do que foi trabalhado já no primeiro semestre em termos de texto pode-se também ser aproveitado no segundo semestre. E também o preparo e envio das aplicações, né? As aplicações, elas comportam diversos detalhes, né, e requisitos. Então, dependendo da faculdade que você vai aplicar, o prazo daquela faculdade, os formulários, se o aluno vai aplicar para a Europa, se vai usar o passaporte ou não, se isso vai impactar ou não suas chances admissionais, se for aplicar para a bolsa, se tem algum prazo diferente, algum formulário extra. Então, o preparo, a gestão, o levantamento de tudo que compete a uma aplicação de uma das faculdades que o aluno vai se candidatar é um trabalho no detalhe que, inclusive, uma orientadora de application faz.
é o trabalho que na equipe daqui para fora, quando o aluno começa o trabalho conosco, vai ter uma mentora específico só para essa fase, é uma especialista no preparo e gestão das aplicações, efetivamente. No segundo semestre também, muitos alunos que fazem um trabalho em paralelo aos vestibulares do Brasil fazem os vestibulares do Brasil também. Então, é algo que a gente consegue conciliar, inclusive, com os nossos alunos. Se o aluno que está no projeto conosco está com intenção e tem vontade e vai realizar também os vestibulares do Brasil, a gente faz com que esse projeto de candidatura no exterior não atrapalhe os vestibulares do Brasil. Então, a gente faz um planejamento com o aluno para que o que for necessário para o exterior consiga ser conciliado com os vestibulares do Brasil. Então, se um aluno vai fazer um Enem, vai fazer uma prova específica de alguma faculdade, está numa semana de mais imersiva ali de estudo, prova reta final dos estudos para aquela prova, a gente antecipa ou coloca mais para frente o que tem que ser feito aqui nas aplicações. Então, é um trabalho muito legal porque a gente consegue ajudar muito os alunos nesse sentido de prioridade, né? E como conciliar projetos diferentes em um ano de candidatura. Que quando a gente fala candidatura, pode ser não só candidatura para o exterior, mas também aqui vestibular, né? Não deixa de ser uma candidatura que os alunos estão fazendo os vestibulares aqui no Brasil, né? E para a turma artística, a finalização do portfólio, né? Se você é um aluno interessado nas artes e vai aplicar usando um portfólio, ou seja, cursos como cinema, moda, design, animação, ilustração, você vai precisar de construir um portfólio artístico. E, para isso, as faculdades vão ter os requisitos específicos desses portfólios, e os alunos precisam estar com isso pronto dentro dos deadlines das universidades. Então, os alunos têm uma mentora de portfólio para ajudá-los nesse sentido, nessa construção desse portfólio artístico também. Tá? Então, essas são as prioridades do segundo semestre de candidatura, né? Então, falando especificamente de 2024, no caso, para quem está se candidatando esse ano. Vamos falar um pouquinho de provas, né? Dado aí um ano de candidatura, como a gente falou, idealmente a prova de SAT ou ACT é que o aluno faça já uma primeira tentativa no final do segundo ano do ensino médio ou início do 11º ano. Faça uma segunda tentativa no início do ano, ou seja, faça a prova de janeiro, ou fevereiro ou março, e uma terceira tentativa, no máximo, se for necessário, para aumentar suas notas, até o final do primeiro semestre. Então, em termos ideais, né, o mundo ideal de um aluno que está se preparando e fazendo a candidatura para o exterior é que esse aluno consiga atingir sua meta de nota de SAT ou ACT no final do primeiro semestre do terceiro ano, tá? Então, fazendo uma retrospectiva, né, um aluno que está no projeto conosco, para vocês terem uma ideia, em média, vão realizar a prova da SAT ou ACT em 2 até 3 vezes, em média. Alguns podem até fazer 4 vezes, mas geralmente 2, às vezes 3. Então, fazendo essa conta, se a gente está falando da terceira tentativa em julho, agosto, a segunda, desculpa, seria no início do terceiro ano, em alguma das datas disponíveis, e a primeira no final do segundo ano, tá? Existem provas no segundo semestre também, do ano da candidatura? Sim, né? Prova de agosto, de outubro, de dezembro do SAT, setembro, outubro, novembro do ACT, prova de dezembro também. Existem essas datas também. É possível serem feitas para candidatura? Sim. Mas é mais um desafio para o aluno, sem dúvida. O aluno vai ter que conciliar com final de escola, né? Se o aluno está fazendo vestibular também. Mas é possível. Temos muitos alunos que muitas vezes começam o trabalho um pouco mais tarde, e aí necessariamente vão ser essas únicas datas disponíveis. E aí é preciso realizar essas provas. Então, saibam que a prova de dezembro é a última prova oferecida para quem está se candidatando. Ou seja, se você está se candidatando esse ano em 24, a última prova de SAT ou ACT aceita pelas faculdades é a prova de dezembro, tá? E as provas de proficiência de inglês ou de linguagem, elas são oferecidas todos os meses. Então, tem várias datas todos os meses ao longo do ano todo. Então, idealmente é que você, né, se dedique em algum momento ou algum mês específico
para estudar um pouquinho para essas provas e aí realizar a prova de proficiência que você precise para esse projeto, tá? Ah, mas como a gente falou, idealmente é que você já consiga, principalmente a prova de SAT ou ACT, já atingir sua meta de nota no final do primeiro semestre. Se não começou com antecedência, precisa fazer no segundo semestre, tudo bem, é a única possibilidade, tá? Aqui algumas datas, né, das provas oferecidas esse ano, o SAT, ACT, elas vão divulgando essas datas, né, devagar. Então, tem a prova aí de junho, de julho, do ACT, a prova do SAT tem junho, tem agosto, outubro, novembro, dezembro. Importante de ficarem atentos em relação às inscrições. As vagas aqui no Brasil, principalmente nas grandes capitais, estão acabando muito rápido. Então, para garantir sua vaga, faça sua inscrição o quanto antes, tá? Agora, falando algum dos pontos, né, como a gente falou, principalmente olhando provas em relação às fases, né, das aplicações. Então, quando a gente olhou na fase 2, né, que é a realização de provas, de preferência, o aluno não tem que fazer nenhuma prova. Ou seja, na fase 2, o aluno vai se dedicar já nas aplicações das faculdades definidas, nas redações, no envio das aplicações, toda a parte de carta de recomendação, solicitar isso com os professores, né? Ou seja, não tenha mais essa atividade, né? Ah, o importante é que o aluno consiga equilibrar os pratos todos durante esse ano de candidatura. Primeiro semestre, como a gente falou, muito foco na escola, realizar as provas, se envolver nas atividades extracurriculares, outros assuntos. E no segundo semestre, são outras prioridades, né? As notas da escola, obviamente, são ainda prioridades, mas aí já as redações, o envio das applications, já as faculdades definidas. Então, é o trabalho já executivo do processo de aplicação no segundo semestre, já com provas realizadas, metas de notas atingidas, e aí o preparo e envio dessas aplicações. De novo, se necessário, se começou um pouco mais tarde o processo, não conseguiu ainda realizar nenhuma prova ou não atingiu sua meta de nota ainda no primeiro semestre, faça as provas que também são disponíveis no segundo semestre. Mas, idealmente, é que você não precise fazer nenhuma prova. Uma parte fundamental, como vocês viram na fase 1, é a parte de seleção de universidades, né? E eu diria que isso é uma parte que dita muito o sucesso desse projeto de estudar fora. Porque, afinal de contas, aplicar para as faculdades corretas do ponto de vista admissional e financeiro é fundamental para que o estudante tenha, no final da jornada, os resultados positivos e dentro de uma expectativa financeira da família também, né? Então, é importante, né, primeiro a gente trazer algumas informações quando a gente fala de seleção de faculdades, aqui, inclusive na daqui para fora, com toda a experiência e bagagem que nós temos, a gente consegue trazer muita informação e dados para os alunos nessas definições de universidade. Então, já faz isso há 22 anos, já foram mais de 30 mil applications enviadas, mais de 3.500 alunos já trabalharam conosco. Temos hoje um comitê de estratégia com reuniões semanais entre os times de seleção e pesquisa de universidades. E aqui para vocês entenderem um pouquinho como funcionam esses filtros, né, de definições de universidades. E como a gente olha isso para que vocês também usem isso como referência nas definições de faculdade de vocês. Primeiro é importante você avaliar suas notas, né? Se você tem as notas necessárias ou dentro de um range que a faculdade espera de admissão. Tanto notas de escola quanto SAT, se a faculdade exigir, se você também cumpre as exigências de teste de proficiência, e no caso o portfólio também artístico, se você aplicar para algum curso na área artística. Importante também, o segundo ponto é fazer uma avaliação muito precisa na parte financeira, né? Ou seja, qual é o orçamento anual previsto pela família nesse projeto. E eu diria que essa parte é um dever de casa que os pais precisam ter, os responsáveis precisam ter, para definirem juntos qual que vai ser o teto máximo ou range de valores que estaria dentro dessa estimativa, olhando sempre o custo básico de vida, né? Então, a gente sempre olha, né, e dá sempre essa estimativa para os alunos no conjunto do custo dos estudos, da moradia e da alimentação das universidades. Então, primeiro entender qual o valor
dessas universidades, né, e dos cursos, e avaliar a possibilidade de bolsa. Se a faculdade estiver muito fora do orçamento da família, avaliar se a faculdade tem bolsa ou não, se tem bolsa por mérito, por necessidade, se tem bolsa artística. Esse é um dos grandes pontos, eu diria, de valor também daqui para fora com os nossos alunos, é justamente saber essas informações e entender a partir, inclusive, de resultados anteriores daqui para fora, dos alunos nossos que aplicam todos os anos. Então, a gente consegue aqui ter uma boa precisão para poder avaliar, dentro do perfil do aluno que está na candidatura conosco, se esse estudante vai ter ou não potencial e condições de aplicar para as bolsas adequadas que é necessário para esse projeto ser viável financeiramente para aquela família. Mas, além disso, além da parte acadêmica e financeira, que precisam ser traçados nessa definição de universidades, também é importante saber se a faculdade oferece o curso, ou área disponível, né, ou área de interesse do estudante. E aí, depois, considerar outras partes que são também, às vezes, importantes para o aluno, né? Preferências, localização. Tem alunos que têm uma questão muito com clima, né? Ou cidade grande, pequena, ou né, se a faculdade tem alguma questão religiosa, às vezes isso é importante para o estudante, para a família. Então, esses outros pontos, né, o que a gente chama, né, os outros requisitos importantes para o aluno, além da parte acadêmica e financeira, também precisa entrar nesse caldeirão, vamos dizer assim, de definições e escolhas. E é claro, né, com a nossa expertise, os nossos resultados anteriores dos alunos, muitos dados, informações quantitativas nesse processo, a gente consegue dar um direcionamento muito preciso para cada estudante nessa jornada de escolha de universidades. Então, com bagagem, informação, experiências anteriores, acompanhando ano a ano ciclos de novas centenas de alunos brasileiros se candidatando para o exterior, a gente consegue ter uma boa bagagem, boas informações para poder direcionar esses alunos da candidatura conosco, né? Então, aqui, de uma forma, olhando assim os filtros, né? Como que isso precisa ser considerado, e, de novo, essa parte de definição, seleção de faculdades é fundamental ser feita no primeiro semestre da candidatura. Então, como é que a daqui para fora trabalha nesse sentido, né? Como é que as universidades são selecionadas para os estudantes, né? Então, o aluno, a gente primeiro faz essa análise, né, acadêmica, pessoal, notas, orçamento do estudante, da família, ou seja, faz um mapeamento desse estudante em todos os sentidos de perfil. Colocamos isso no nosso banco de dados, nosso sistema para selecionar as faculdades para o aluno, para entender, dentre de tudo aquilo que o aluno apresenta como candidato, quais seriam as faculdades que se enquadram dentro dessas informações. Essa base de dados era alimentada todos os anos com novas informações de resultados de alunos brasileiros que aplicam, então, são baseados em resultados reais de alunos. Dentro na análise inicial, o time, né, o mentor que trabalha nessa definição de universidades, escolhe as melhores faculdades para o estudante, e aí monta uma lista inicial para o estudante e para a família, de acordo com o que é importante também para aquele estudante e para aquela família. Prepara-se uma versão final, e aí, quando necessário, a gente trabalha também com um comitê para ter outras opiniões. Isso é feito de uma forma, né, inicial, faça uma segunda lista, às vezes até uma terceira lista, até chegar no que a gente chama de lista final, que esse aluno vai de fato se candidatar, né? Como eu falei, nossa base de dados, nosso sistema daqui para fora, ele é baseado em resultados reais de alunos brasileiros todos os anos. Então, com isso, a gente consegue identificar os diferentes tipos de perfis de alunos que são aprovados ou não em certas faculdades. E, com isso, comparar e cruzar informações e dados com os alunos que estão naquele ano se candidatando. Então, é uma base de informação e de dados muito preciso, porque, de novo, são dados reais, né? E, mais precisamente, uma base grande de dados de mais de centenas de alunos todos os anos, é uma base hoje com milhares de informações, e de alunos brasileiros, alunos reais que aplicaram para essas universidades no exterior. Então, aqui é uma base de dados muito precisa, porque, de novo,
especificamente de alunos brasileiros que estão se candidatando, que é justamente a base de informações e de dados que você precisa ter como norte para te guiar nesse projeto. Além disso, né, como a gente falou na fase 1, na definição de universidades, é importante definir custos das universidades, né? E esse é um grande dever de casa que nós damos para os responsáveis definirem antes desse começo de faculdade, né, começo de busca e de seleção de faculdades se dê, né? Então, o custo de faculdades hoje é o seguinte, né? Para quem ainda não tem esse norte, os valores são esses, valor anual, né? E o valor anual já incluindo o custo básico de vida, que é a moradia e a alimentação na universidade. Estados Unidos e Canadá, bem similar, né? Dólar americano, dólar canadense, de 30 a 80, 85 mil dólares por ano. Reino Unido, de 25 a 50 mil libras por ano. E na Europa continental, de 15 a 45 mil euros ao ano. Tá? Então, isso é o range de valores que as universidades estão hoje para alunos internacionais. Quando a gente olha a Europa, né, Europa continental, como vocês podem ver aqui, o custo anual, né, tem algumas faculdades que contaram um custo bem mais baixo, principalmente para quem tem a dupla cidadania, o passaporte europeu. Inclusive, algumas faculdades vão ter um custo bem baixo, né, na casa de 800 ou até 6, 8 mil euros ao ano, só o custo dos estudos, né? Aqui alguns exemplos, inclusive, de algumas faculdades fantásticas que tenham um ótimo custo-benefício, só olhando as aulas, né? Sem contar moradia e alimentação. Então, por exemplo, a Universidade de Bolonha, né, 2 mil euros ao ano, a Nova de Lisboa, 6 mil euros ao ano, para quem tem um passaporte europeu, cai para 700 euros ao ano, a Universidade de Sevilha e de Málaga, 800 euros ao ano. Então, na Europa, podem existir faculdades com ótimo, ótimo custo-benefício. Existem bolsas, né, que as faculdades oferecem, mas isso é um ponto que precisa ser muito bem estudado e avaliado, e muita atenção nas informações que as faculdades oferecem, né, nos próprios sites. Muitas vezes a faculdade vai dizer, aqui tem bolsa para aluno internacional, mas é importante avaliar realmente se alunos brasileiros com seu perfil estão conseguindo aquela bolsa. Então, isso é algo que a gente consegue direcionar o aluno de uma forma muito estratégica. Para vocês terem uma ideia, nessa turma de 2023, 54% dos nossos alunos obtiveram um tipo de bolsa, a média foi de 20 mil dólares por ano, totalizando aí 125 milhões. A distribuição dessas bolsas dadas, bolsas de 10, de 20, 50, mais de 50 mil dólares por ano. E aqui alguns exemplos, né, de alunos nossos que conseguiram bolsas, né? Tanto bolsas por mérito acadêmico, né, que cobre parte dos estudos, algumas inclusive cobrem também custo de vida, bolsa por necessidade financeira, alguns alunos nossos também aplicam para essas bolsas em alguns anos, né, quando a gente identifica que o aluno tem esse potencial e a família também tenha esse tipo de perfil para esse tipo de bolsa. Então, é importante essa avaliação financeira, eu diria que é um dos grandes valores de trabalho que a Para Fora também consegue trazer para os alunos e famílias se candidatando no ponto de vista financeiro. É avaliar qual é o teto ou norte financeiro que a família estipula e, a partir daí, qual é o melhor cenário para o estudante. Se for necessário aplicar para a bolsa, quais seriam as bolsas adequadas para cada um também. Então, a gente consegue justamente trazer essas informações para o estudante, quais seriam as faculdades que aquele aluno tenha potencial e perfil para que tipo de bolsa e que tipo de faculdade oferece esse tipo de bolsa, né? Então, isso se dá também nessa fase que a gente chama de seleção e pesquisa de universidades. E aí, agora, né, um dos porquês, né, começar a se planejar com antecedência, que a gente queria compartilhar com vocês, né? Principalmente na candidatura, não deixar muita coisa para o final do ano, né? Quando a gente fala de muita coisa, aluno está terminando o ensino médio, alguns vão fazer vestibulares no Brasil, vão fazer os applications, então fazer né, muita coisa muito bem feita, né? Você precisa priorizar, e muitas vezes uma coisa você vai ter que abrir mão da outra. Então, importante começar com antecedência para que o que você puder antecipar, você consiga também antecipar, né? Não deixar em cima da hora, né? Porque aumentam a margem de erros. Então,
Se você deixa para enviar a sua application no justo, no deadline, pode ser que alguma coisa aconteça naquele momento, né? Ou tem algum erro, sei lá, a internet cai, não tem luz, N coisas podem acontecer. Então, sempre se prevenir para que não ocorra nenhum erro grotesco, né? E como a gente falou bastante em termos de provas, tentar não deixar ou não ter que fazer nenhuma prova no final do terceiro ano do ensino médio, para que você, se você tiver interesse em fazer vestibulares do Brasil, você foque nessas provas no final do terceiro ano e na candidatura posterior você foque no preparo e envio das applications, né, das candidaturas com a sua equipe, né? Ou seja, finaliza a prova, né? Tira isso da reta já no final do segundo ano ou início do terceiro ano, já tenha isso finalizado, né? Ah, e também, né, dificuldade de fazer uma lista de universidades bem feitas sem os resultados da prova. Então, se você não tem nenhuma prova feita no primeiro semestre, você fica também muito à mercê do que de fato vai acontecer. A gente muito se baseia em simulados de provas, né? Se o aluno não tem nenhuma prova feita no primeiro semestre, a gente precisa estar com a lista definida. Mas aí o que vai acontecer de resultado real das provas realizadas no segundo semestre, isso pode modificar a sua lista de faculdades também. E aí, automaticamente, você vai ter que correr na aplicação dessas universidades se alguma coisa modificar na sua lista. Então, com isso também tem essa bola de neve que se dá, dependendo se você não consegue fazer as provas ainda no primeiro semestre. Né? Além disso, né, é importante se planejar por conta dos essays das redações. Então, é algo que a gente trabalha daqui para fora. A gente criou um curso de redação daqui para fora chamado Writing Program, justamente para antecipar esse trabalho das escritas, para o aluno conhecer como é esse formato dos textos, porque é completamente diferente do que você aprendeu em curso de inglês, né, a aula de inglês na escola ou inglês por Enem. É muito diferente essa redação aqui. Então, com isso, no primeiro semestre, a gente já antecipa esse trabalho dos textos para você já saber o modelo, o formato de escrita, os temas recorrentes, e aí já tem até uma base pré-pronta no primeiro semestre. Então, é algo que a gente consegue antecipar bastante para que isso não se acumule no segundo semestre. Também é importante se começar com antecedência para já pedir as cartas de recomendação para os professores no primeiro semestre. A gente sabe que vida de professor, principalmente professor brasileiro, é uma coisa louca. Então, muitos professores não têm tempo ou não vão priorizar isso, vão ter mil e uma atividades. Então, quanto mais cedo você consegue pedir isso para o seu professor, já no início do seu terceiro ano, no início da sua candidatura, mais tempo esse professor vai ter para poder trabalhar nas suas cartas de recomendação. E aí, idealmente, já ter essa carta pronta no início do segundo semestre, né? Porque para o professor também é algo com bastante atividade no segundo semestre, final de escola, final de ano letivo. Aí sim que esse professor não vai ter tempo para fazer uma carta de recomendação, algo que não seja prioridade para o fechamento do ano letivo desse professor. Então, quanto mais cedo você já pede essas cartas, mais tempo de preparo e de tempo esse professor vai ter para suas cartas de recomendação. E também é importante de você estar atento a fazer isso com antecedência por conta de bolsas, né? E prazos de bolsas. Algumas faculdades vão priorizar alunos que enviam essas applications mais cedo ou vão ter um prazo, inclusive, específico mais cedo também para quem quer se candidatar para bolsas. E aí muitos prazos vão começar já em novembro. Então, se você pretende aplicar para alguma bolsa, alguma faculdade, enviar as candidaturas mais cedo podem ajudar também. Né? E também algumas faculdades podem solicitar redações extras. Então, de novo, se você identificou que vai aplicar para alguma bolsa, precisa fazer um levantamento dos requisitos daquela bolsa. E aí, se tiver alguma redação extra, você vai precisar de tempo para trabalhar naquela redação. Então, é importante estar com isso em mente. Ah, Outros pontos, né, importantes do planejamento com antecedência, a gente tem visto, né, uma mudança de algumas faculdades e no seu formato, né, ah, em termos de planejamento, né, de admissão, e
esse ano, por exemplo, a gente já viu algumas faculdades que estão pedindo vídeos, né? Ou um selfie seu falando alguma coisa sobre você, uma redação extra. Então, de novo, para você ter tempo de preparo para esses novos materiais, é importante saber lá atrás quais são as faculdades que você, de fato, você vai aplicar para, assim que a faculdade disponibilizar os seus requisitos, a gente já consiga fazer esse levantamento o mais cedo possível e aí você ter tempo de preparo desses materiais. Ah, Além disso, né, problemas podem acontecer com as applications, como a gente falou, então é importante você enviar suas applications o mais cedo possível, não esperar o dia do deadline para enviar, porque a gente já viu alguns alunos nossos que ficaram enrolando, não enviavam, e a gente ficava em cima, e enviar no dia da aplicação, no dia do deadline, pode ser que alguma coisa aconteça, né? O sistema esteja fora, ou o pagamento não foi reconhecido do application fee, e aí o horário do banco já acabou. Então, faça com antecedência, sempre, tudo que for possível. Essa é uma premissa de trabalho na daqui para fora, que o que puder ser feito com antecedência, nós fazemos, para evitar problemas, né? E também enviar essas aplicações com antecedência para correr atrás de qualquer outra informação extra. Pode ser que a faculdade, sei lá, solicite algum documento específico da escola para saber um pouco mais da escola. Eu já vi alunos nossos, né, que receberam uma solicitação da faculdade pedindo uma explicação mais específica daquela matéria que estava no histórico do estudante, e a faculdade queria saber, ok, qual foi o conteúdo específico dessa matéria? E aí o aluno tinha que correr atrás disso, ia buscar, né, com um professor, com um coordenador, e muitas vezes o professor e o coordenador não tinham aquele material pronto, a gente tinha que dar uma ajudada, uma orientada, como é que você ia formatar isso, explicar para a faculdade, mas isso tudo você tinha que enviar durante o ano letivo, né? Lembrando de novo, aqui no Brasil, as férias acontecem e começam já a partir de dezembro. E a partir daí, qualquer contato com escola, com professor, com diretor, já começa a ficar difícil. Então, se você não pede isso antes, se for solicitada alguma coisa, principalmente por parte de escola, que a escola tem que fornecer, talvez você não consiga, porque já estão de férias, né? E aí, e adiantar, como a gente falou, né? Tudo que for possível no final da candidatura, fazer somente o que é necessário. Então, fazer provas, começar a definir as faculdades, selecionar as faculdades corretamente, saber os requisitos de cada uma, tudo que for possível antecipar, antecipamos. Então, o trabalho da candidatura é para que esse projeto dê muito certo no final, e que seja um trabalho tranquilo, junto com as outras atividades e projetos que o aluno tenha naquele ano também, que consiga conciliar, inclusive, os dois projetos, né, seja Brasil, seja exterior, mas, de novo, fazer com antecedência. Então, quando a gente frisa muito para os nossos alunos que estão entrando em contato conosco, querem realmente se candidatar para o exterior e já estão no último ano do ensino médio, é para começar o quanto antes o trabalho com a gente, porque a gente, dentro do trabalho daqui para fora, a gente consegue, de fato, já agilizar muitas das etapas da candidatura para que esse processo seja feito diluído ao longo da jornada toda, né? E as coisas não se acumulem no final. E aqui para voltar, né, só para relembrá-los dos próximos eventos que a gente vai realizar, dúvidas mais frequentes do exterior no dia 27, depois de amanhã. Já em abril, agora, estratégia de bolsas de estudos, então a gente vai entrar mais no detalhe nessa parte de bolsas, inclusive como que nós ajudamos os alunos também. Então, fiquem atentos, uma parte muito importante, inclusive para os pais responsáveis, mães, acompanharem essa apresentação. E para os alunos interessados nas artes, dia 9 de abril, se você tem interesse em cinema, teatro, aproveite esse webinar para conversar com uma especialista, a Giovana, que inclusive é formada em atuação na NYU, e ela vai falar sobre audições, né, para cursos de teatro e cinema no exterior. Então, aproveitem quem tenha interesse nessa área, tá? De novo, aqui no nosso chat tem o link, né, para nossa agenda online, nossa análise de perfil. Coloquei aqui novamente no nosso chat para vocês terem acesso, tá? E aqui nossa análise de perfil, nossos contatos aqui de WhatsApp, e-mail,
Quem tiver qualquer dúvida também pode entrar em contato direto conosco. Qual conselho que você diria para uma estudante que está entrando em Gap Year, baseado no assunto do webinar de hoje, preparação e afins? Olha, Maria Eduarda, para quem está entrando no Gap Year agora, você seria um ano considerado para você também de candidatura. Então, é realizar todas aquelas etapas que a gente falou durante esse ano da candidatura, só que você não está conciliando com uma escola, você está se dedicando somente a isso. Então, importante começar o quanto antes. Não sei se você já fez alguma prova. Muitas vezes os alunos que estão em Gap Year, né, se candidatando no Gap Year, vão colocar, inclusive, mais energia e mais foco também nas atividades extracurriculares, porque você tem tempo para isso, né? Diferente de quem está na escola e se candidatando, que tem que conciliar o tempo com a escola, você tem mais tempo para se dedicar em algum projeto. Ah, então, é isso. Qual ano você acha melhor começar com a daqui para fora? Olha, o melhor ano é sempre o melhor ano que o aluno está motivado, que está a fim de começar o trabalho para fazer bem feito. Então, a gente pode começar o trabalho a partir do nono ano, se de novo você tem esse tipo de perfil, tá? Ah, Agora, se você não está tão motivado assim, está no nono ano, está muito novinho, novinha, não sabe se ainda é isso que você quer, espera um pouquinho, começa no primeiro. Eu diria que primeiro e segundo ano do ensino médio, né? Ou seja, um ano ou 2 anos que antecedem a candidatura é o mundo ideal, tá? Porque, inclusive, a gente consegue até antecipar alguns trabalhos. Para vocês terem uma ideia, para os nossos alunos de segundo ano, inclusive, os alunos já começam o preparatório de SAT com a gente no segundo ano, já realizam, né, as provas do SAT no segundo ano, e também a gente já começa a trabalhar nos textos. Então, é algo que a gente consegue, de fato, já trazer algumas etapas da candidatura no segundo ano. E aí, primeiro ano, primeiro até o meados do segundo, a gente trabalha bastante no desenvolvimento das atividades extracurriculares. Quem está no segundo ano do ensino médio, seria bom entrar em um gap year após a finalização do mesmo? Olha, se você está no segundo ano do ensino médio agora, não diria que faria sentido já pensar em gap year. Eu diria para você fazer o processo normal, aplicar como um aluno, como um candidato, como qualquer outro, tá? Para que você, inclusive, entre numa competição de igual para igual, tá? Porque o processo de candidatura, quando você aplica em gap year, você tem que também ter uma boa justificativa. Então, o gap year, na verdade, ele pode ser uma alternativa, mas eu não diria que tem que já ser uma definição de entrada no projeto. Então, para quem está no segundo ano, não precisa pensar em gap year agora. Não faz sentido. Só se, ao decorrer do trabalho, a gente achar necessário. Mas, segundo ano, dá para fazer um bom trabalho sem gap year. Eu já tenho extracurricular e já tenho decidido o curso que quero fazer. Estou no primeiro ano do ensino médio. Já posso começar a me dedicar para as aplicações ou espero o segundo ano do ensino médio? Olha, se você está no primeiro ano do ensino médio, tá? A aplicação você só pode fazer no terceiro ano. Você só pode se candidatar no último ano. Então, o que eu diria para você é, se você já está com esse foco, se a gente começa um trabalho com você, por exemplo, agora, um dos principais focos de trabalho que a gente faria com você é justamente avaliar o que você já fez até agora de atividade extracurricular, se essas atividades são legais, se são relevantes ou não, o que que você poderia fazer ainda mais para se tornar um candidato ou uma candidata ainda melhor esse ano e ano que vem. Ano que vem, no segundo ano, você, além desse direcionamento estratégico de atividade extracurricular, seria também a preparação do SAT e já realizar a prova do SAT no segundo ano. Mas você só vai conseguir efetivamente se candidatar, começar sua candidatura no terceiro ano, tá? Mas se você já tem isso focado na sua vida, já está pensando em se preparar e se candidatar, entre em contato com a gente, né? Tem uma reunião marca uma reunião com um dos consultores daqui para fora, porque você consegue entender como que seria esse escopo de trabalho, já começando agora, mas mirando a sua candidatura, para que você chegue muito bem em uma candidatura no seu terceiro ano, né? Com tudo pronto, organizado da melhor forma possível. Super score do SAT de dezembro do ano passado com esse ano, sim. O super score é sempre de qualquer SAT que você fez, então independe da data.
Universidades que são test options, vocês incentivam que o aluno envie o resultado do SAT nesses casos? Natália, depende, tá? Há muitas faculdades, inclusive, a gente tem visto um movimento grande de faculdades que estão mudando já essa política de test optional para a prova obrigatória. Então, é importante da gente ficar atento. A gente tem recebido alguns comunicados de algumas faculdades mais seletivas, principalmente, tá? Mas dependendo do perfil do estudante, principalmente se o aluno vai se candidatar para bolsas acadêmicas, o SAT ou ACT podem ser fundamentais. Mas, de novo, isso é um trabalho de estratégia que, durante a escolha, seleção e definição de faculdades, a equipe que trabalha com você vai definir se o seu SAT vai ser algo que vai te ajudar ou vai te atrapalhar, se você vai aplicar para a bolsa, se vai ser necessário ou não. Então, isso tudo a gente avalia na estratégia e na definição de universidades, tá? Então, você vai ter muito suporte nesse sentido. Minhas extracurriculares não são fortes, mas não tenho honors. Acha que isso pode me prejudicar? Olha, Maria Eduarda, eu acho que não. Não acredito que seja um divisor de águas, não. Se você tem atividades extracurriculares fortes, né, e tem boas notas na escola e consegue bem nas provas, eu acho que já é uma aplicação considerada boa ou forte, tá? Então, eu diria que você tem, de fato, um bom potencial, tá? Mas é claro que isso é algo que a gente também pode avaliar, né? Se você não tem honors, mas se você ainda tem tempo, não sei em que ano acadêmico você está, mas consegue se envolver em alguma, talvez, Olimpíada acadêmica de matemática, de física, de química, alguma coisa nesse sentido. Então, dá para a gente trabalhar nessa estratégia de complementar essa parte acadêmica que você não tenha honors, né? Vamos dizer, né? Pedro, eu também estou no primeiro ano e tenho uma dúvida sobre extracurricular, né? Eu tenho focado bastante em Olimpíadas, além de debates e simulações da ONU. E sei que são muito relevantes em bolsas, mas queria saber o quanto, pensando, tem tipo Olimpíada, projeto social, não quero saber o projeto social. Olha, Pedro, em relação a essas atividades, sem dúvida, são excelentes. Muito bom que você já está engajado em Olimpíada, a simulação da ONU, a Olimpíadas das mais diferentes formas, projetos sociais. Ah, no caso, assim, projeto social versus Olimpíadas vai dependendo, na verdade, do seu perfil, tá? Ah, então, na verdade, se você tem mais foco acadêmico, né? Eu diria que foca em Olimpíada. Se você não tem perfil, ah, né, para projeto social ou algo desse sentido, né, eu diria que é melhor você ir muito bem em várias Olimpíadas, tá? Então, eu diria que, na verdade, assim, se você está pensando em se candidatar e está no primeiro ano, mas você colocou aqui a parte de bolsas. Na parte de bolsas, na verdade, a grande maioria das bolsas vão ser dadas por notas e provas, tá? As atividades extracurriculares, elas vão vir num, numa segunda fase, uma segunda análise, vamos dizer assim, da sua candidatura. Mas as atividades elas vão ter uma relevância no sentido de uma avaliação como um todo na sua candidatura. Mas para a bolsa, importantíssimo você ter notas e um bom SAT, um excelente SAT. Alice, bolsa nos Estados Unidos é difícil? Fundamental para vocês, estão no primeiro ano do ensino médio. De novo, a bolsa para Estados Unidos, fundamental para conseguir notas da escola e um ótimo SAT. Eu diria que esses são os dois principais fundamentos para você conseguir algum tipo de bolsa, tá? Exemplos de atividades extracurriculares. Bem, na verdade, extracurriculares, inclusive a gente vai fazer alguns webinars sobre isso, Alice, porque as atividades extras, elas precisam, na verdade, ter muito a ver com o seu perfil, tá? Ah, então, essas atividades vão, na verdade, precisam ter refletir quem você é, né? Então, é importante da gente analisar as suas áreas de interesse, o que você gosta, o que você não gosta. Ah, então, esse ponto, assim, a gente precisa realmente avaliar se
o que você já fez até agora, se você não fez nada até agora, mas principalmente fazer um trabalho inicial de autoconhecimento. Ah, você gosta de trabalho voluntário, você gosta de trabalho social, você é mais artística, mais esportiva, mais acadêmica. Ah, e aí, com isso, traçar um plano de atividades para você, tá? Então, isso faz parte de um trabalho de desenvolvimento de atividades que, inclusive, um mentor de preparação para alunos de primeiro e segundo ano fazem, tá? Ah, legal. Então, Pedro, esse projeto social que tem uma relação com a matemática, sem dúvida, vai contar uma história bem interessante sua, né? Para essas grandes faculdades, MIT, Stanford, Harvard, todas essas, a premissa inicial é a parte acadêmica, tá? Então, para se cogitar em aplicar para essas universidades, você precisa ter, primeiro, notas muito boas na escola, está no top 5, 10% da sua série, SATs acima de 1.500, né, chegar numa pontuação nesse nível, e um TOEFL acima de 100. Essa é uma premissa que eu digo inicial. Ainda assim, isso não garante a admissão nessas universidades, mas te possibilita em cogitar em aplicar para essas faculdades, tá? Mas, além desses requisitos básicos acadêmicos, você vai ter que cumprir uma exigência pessoal e de projetos de alto impacto, tá? Ah, então, quanto mais você se envolve nas suas atividades, mais engajamento você tem, mais impacto essas atividades que você faz tenha. O seu papel naquela atividade também vai ser relevante. Se você só participa, se você atua naquela atividade, se você é um responsável por algum setor ou algum ponto, se você é o idealizador, você começou aquele projeto, isso tudo vai contar também, tá? Ah, então, é nesse sentido, né? Ótimo, GPA 9,7, excelente, é isso aí. É média 9 para cima, 9,5 para cima, tá? É possível compensar um GPA 3,3 com uma boa nota de SAT? De novo, Maria Eduarda, depende da faculdade, tá? Mas é claro que um ótimo SAT sempre ajuda, né? E aí, se você vai muito bem no SAT, você talvez consiga colocar de alguma forma na sua aplicação, ou através das suas redações, ou na carta de recomendação de algum professor, o porquê do seu GPA não estar condizente com a nota do seu SAT, né? Alguma coisa que você passou na sua vida, alguma dificuldade que você teve, enfim, você talvez consiga explicar isso indiretamente. Ah, mas uma boa nota da CETI sempre ajuda, sem dúvida. Quero poder alimentar, mas será que tá bom? De novo, tudo depende, Maria Eduarda, assim, é claro que muitas vezes essa questão da saúde mental, né, e é claro que a gente passou por um momento muito difícil com pandemia, a gente ainda está sofrendo resquícios, vocês, alunos principalmente, né, ah, nesse sentido, mas depende de como você vai contar e de que você vai colocar e qual que vai ser o contexto disso. Então, eu não diria que não é bom relatar, tem que avaliar, tá? Qual a faculdade, como isso vai ser inserido, né? Qual o contexto que esse seu relato pode entrar. Então, não diria que é 880, não. Mas, de novo, indo bem no SAT, tendo boas atividades, isso tudo ajuda e, né, faz uma contrapartida no seu perfil como um todo. Olha, Pedro, em relação às redações, a gente vai fazer um webinar específico sobre isso. A gente fez já algumas. No último webinar, a gente fez um webinar sobre redação. Ah, mas a relevância disso tudo, como eu falei, a primeira parte acadêmica, né? Sem isso, nenhum outro requisito seu vai ser considerado. Então, eu diria que primeiro é você cumprir esse requisito mínimo acadêmico, notas excelentes, SAT excelente, TOEFL excelente, para começar. Com isso em mãos, eu diria que você é um possível candidato, né? Mas isso não garante de forma alguma a admissão nessas faculdades mais seletivas, né? Então, é importante a de novo, se envolver muito em atividades extracurriculares com alto impacto, com alto engajamento, relevância,
que você tenha um papel de liderança, liderança e envolvimento, engajamento, e depois, na candidatura, trabalhar muito nessas relações. As relações, elas também podem ser um diferencial, assim como as atividades extracurriculares, tá? Mas aí, para a redação especificamente, depois você dá uma acompanhada nos nossos webinars aqui sobre redação, que a gente vai entrar mais a fundo nessas. Notas, estou no segundo ano, notas de nono e primeiro não foram muito boas, não consegui manter algumas na média. Acredita que seria possível recuperar essas notas? Terceiro, é possível fazer uma bolsa em alguma faculdade? Quero fazer faculdade de piano. Eu não sei se é faculdade de música, talvez você queira, né? Ah, mas sim, se você está no segundo ano, você está, na verdade, na metade do histórico que vai ser avaliado até a faculdade no exterior. Então, se o seu nono e primeiro não foram tão bons assim, você ainda tem segundo e terceiro ano para compensar e aumentar suas notas, né? Então, eu acho que dá, ainda é possível sim, sem dúvida nenhuma. Beleza? Bem, pessoal, acho que aqui não temos mais dúvidas. De novo, queria agradecer a presença de todos e todas aqui. Como a gente falou, análise de perfil, ótima forma de primeiro contato. Podem agendar um atendimento para daqui para fora, né? Marque uma conversa individual, porque é um projeto individual, familiar. Então, é importante a gente ter essa conversa individual com o estudante, com a família interessada no assunto, para que até assim a gente possa e consiga fazer uma análise do estudante para esse projeto. Então, marquem conosco, né? Não tem nenhum custo essa primeira reunião, esse primeiro contato, e aí com isso a gente consegue traçar o potencial para esse projeto no exterior, tá? Novamente, queria agradecer a presença de todos e a todas. Espero encontrá-los num próximo evento, encontro, e até a próxima, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Boa semana.